Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz. Vamos dar início às nossas reuniões dos dias de domingo e vou solicitar a Mirella para fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentram na primeira obra básica da codificação da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos. E nós estamos, já há algum tempo nesse campo do estudo do Livro dos Espíritos, e em continuidade com o que nós fizemos há 2 semanas atrás, a lição que nós estamos estudando é a escolha das provas. A última pergunta e resposta estudada por nós foi a 264. Eu vou reler, para reforçar e dar sentido à continuidade do nosso estudo. E na lição Escolha das Provas, pergunta 264, Allan Kardec pergunta aos espíritos o que orienta o espírito na escolha das provas? E a resposta foi: ele escolhe as que podem servir de expiação, segundo a natureza de suas faltas, e fazê-lo adiantar mais rapidamente. Uns podem impor-se uma vida de misérias e provações, para tentar suportá-la com coragem. Outros querem experimentar as tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas, pelo abuso e o mau emprego que se lhe pode dar, e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem ser provados nas lutas que terão de sustentar no contato com o vício. Somente um breve comentário, e validação e o reforço, dos nossos estudos. Nós vivemos as nossas existências atuais está numa superfície de provas e expiações. Então, essa é a nossa realidade, mas é importante compreender que nós temos, vamos dizer assim, 5 classes de mundo, 5 tipos de mundo, que são os primitivos, os provas e expiações é o que nós temos agora, e o que estamos vivenciando, estamos aqui, o de regeneração, os felizes e os celestes, Essas são, vamos dizer assim, os tipos ou as classes de mundos no qual a gente vai passar. Nós vamos passar à medida que formos evoluindo. Primitivo já não volta mais para nós, na nossa condição, e estamos em vias de ir para a regeneração. Portanto, contudo, é importante ter sempre em mente que a evolução, precisamos evoluir, principalmente evoluir no crescimento do amor, da renúncia, se autoconhecer, ver os pontos que precisam ser melhorados, passar pelas provas e expiações como um principal mecanismo de evolução de encarnações para outras, Então, é importante nós compreendermos esse processo. Agora, 265. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício, então vamos lá, eu sou um espírito que vou reencarnar. Aí, no meu projeto, no meu planejamento antes da encarnação, é como se eu quisesse que, eu quero ficar mais próximo do que eu sou viciado. E aí esse vício, ele pode ser o vício material,
ele pode ser vício moral, independente de qual for, mas, eu quero ficar ali na onde a tentação vai fazer eu tomar uma ação, ter uma determinada atitude. Então, vamos lá, ó. Se alguns dos espíritos escolhem o contato com o vício como prova, há os que escolhem por simpatia e pelo desejo de viver no meio adequado aos seus gostos. Então, esse aí é um primeiro ponto. Kardec, ele fala assim, beleza, a gente sabe que o espírito ele escolhe, de repente, para estar próximo do vício, mas ele tem qual o intuito com isso? Realmente, de se renunciar ao seu vício e lutar contra essa tentação e melhorar? Ou na sequência, Kardec, ele eleva um pouco o tom. Será que aos que escolhem por simpatia, ou seja, simpatia daquele determinado vício, e pelo desejo de viver no meio adequado a seus gostos, viver no meio adequado a seus gostos é como que se falasse que ele está escolhendo ali para realmente usufruir daquele vício que ele tem. E Kardec continua a pergunta, ou para poderem entregar-se livremente às suas inclinações materiais. A intencionalidade da pergunta do Kardec ela é muito pertinente, por quê? Porque pode ser que um espírito, dentro do seu orgulho que ainda carrega, do seu egoísmo e tudo mais, ele queira viver naquele ambiente porque é o que ele gosta, e ele quer usufruir disso, sem ao menos pensar, talvez, na sua evolução. Então, Kardec, ele pergunta isso, fala, peraí, ele pede para ir na onde é o seu ponto mais fraco. Será que ele está indo lá somente para, realmente, naqueles pontos fracos que ele tem, ele renunciar a si mesmo e procurar não cair mais naquele vício? Ou será que ele está indo lá realmente para, eu quero ir lá porque é lá que eu gosto, é lá que eu vou viver de novo tudo que eu vivo e que me afeta, enfim. Então, Kardec, ele usa um linguajar bem popular mesmo, na questão do entendimento pleno de todas as camadas da humanidade. E a resposta dos espíritos é: por certo, mas só entre aqueles cujo senso moral ainda é pouco desenvolvido. Estamos falando de moral. E aqui repara que a espiritualidade ela foi bem generosa. Menos desenvolvido. Eles não chegou a falar nem de atraso espiritual, nada. Falou apenas que, o seu senso moral, a sua moralidade ainda não é desenvolvida, e pode ser que ocorra essa questão do espírito escolher, de repente, um ambiente vicioso, o vício que ele gosta, para realmente entrar no vício de novo. Pode acontecer. E aí a espiritualidade ela reforça já no começo da resposta aqui, isso ocorre quando, por exemplo, dentro de uma moralidade, temos ainda espíritos não desenvolvidos, né? Um desenvolvimento um pouco ainda aquém do objetivo da evolução. Então, pouco desenvolvido, a prova decorre disso, e eles a sofrem por tempo mais longo, é óbvio. Se tem uma intencionalidade de continuar no vício ao retorno no planeta, é óbvio que você vai protelar, é óbvio que você vai atrasar o trajeto, a caminhada evolutiva. Bom, vai evoluir? Vai evoluir. Vai evoluir por 1000 meios diferentes, mas vai evoluir. Porém, a gente fica meio que atrasando nessa caminhada, né? Então, os espíritos também respondem isso, que o tempo ficará mais longo, cedo ou tarde compreenderão que as satisfações das paixões brutais têm para eles consequências deploráveis, que é o despertar do espírito. Isso está fazendo realmente eu me atravancar aqui, eu travar, eu parar, eu estacionar, eu não ir para frente, eu viver num looping aqui, na onde isso vai só me trazer mal. Então chegará um momento que esse espírito ele irá despertar
e entender que a reforma íntima ela vai ocorrer, né? E que terão de sofrer durante um tempo que lhes parecerá eterno. Deus poderá deixá-los nesse estado. Claro que Deus poderá deixá-los nesse estado. Nós temos o livre-arbítrio, que é Deus, nosso Criador, que nos concede. Então, ele vai nos deixar esse caminho aí para nós definirmos. Deus poderá deixá-los nesse estado até que eles tenham compreendido as suas faltas, pedindo por si mesmos um meio de resgatá-las em provas proveitosas. Então, sim, existem espíritos que, por vezes, dentro do seu planejamento, procuram, de repente, vir em ambientes viciosos que agradam aos seus vícios, aos seus gostos, e nós vemos que são espíritos que ainda têm uma evolução não ainda tão desenvolvida, que ainda está muito materializado, mas em que um momento, ao mesmo tempo, a gente vê que esses espíritos despertarão, terão a consciência, e sim, vai fazer valer a pena a partir desse momento, né? Que bom que nós temos o livre-arbítrio e nós temos uma responsabilidade em cima dele, e dentro desse processo, porque nada é velado na espiritualidade, então até a intencionalidade do preparo com o retorno ao planeta Terra, a espiritualidade que toma conta desse mecanismo, ela compreende talvez os gostos desse espírito e respeitando seu livre-arbítrio para despertar aqui na Terra. Isso pode durar pouco, médio ou longo tempo, mas ocorrerá. Né? É muito belo, inclusive, quando a gente vê as mudanças, né? As reformas íntimas ocorrendo durante a encarnação mesmo, né? A gente tem muitos casos, muitos exemplos dessas renúncias que ocorrem, dessas mudanças, pessoas que, por vezes, levavam uma má vida, e quando eu falo má vida, eu não estou falando necessariamente de uma vida financeira precária, não, uma má vida mesmo de conduta, e que você vê que vira a chave, né, como se utiliza muito um termo popular, né, aqui para nós, vira a chave, vira a rotação, pega um outro caminho, né? Então, isso nos faz perceber toda a generosidade e bondade, porém a justiça divina também perante as nossas ações. Essa aqui é grande. Essa aqui é grande. Essa aqui, deixa eu aceitar o Fabiano. Essa aqui é a de número 266. Ela é grande no sentido, a espiritualidade, ela responde a Kardec não mais do que 2 linhas. Mas Allan Kardec nos expõe um comentário considerável, da onde dentro do nosso campo de estudo aqui, vamos procurar ter as percepções, procurar ter estudar e compreender todas essas explicações. Bom dia, Fabiano. Tudo bem? Bom dia, Rangel. Bom dia para todo mundo. Estou um pouquinho atrasado hoje. Não, fique em paz. Tá tudo certo. 266. Não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? É interessante, porque a pergunta anterior, a gente vê Kardec já colocando assim uma tendência do espírito dentro do seu interesse. Por exemplo, na pergunta anterior, a gente falou dos vícios. Um espírito que é vicioso, será que ele não vai querer voltar naquele mesmo vício na Terra para usufruir dele novamente, né? E tudo mais? Agora, olha que interessante que Kardec pergunta, que não é uma tendência a gente escolher provas que vai fazer a gente sofrer menos, né? Não é alguma realidade. Por exemplo, né? A gente, aqui na Terra, a gente não procura atalhos, né?
estamos falando de trânsito, a gente não procura, de repente, o que vai dar menos trabalho, né? A gente não procura. Então, a pergunta de Kardec é bem essa mesmo. Falou, vai, peraí. Como a escolha de provas, né? Não é natural até o espírito escolher provas mais brandas, até se podendo escolher prova, né? Não é natural? Então ele pergunta, não parece natural que os espíritos escolham provas menos penosas? A espiritualidade, ela responde da seguinte maneira: para vós, sim. O espírito, não. É interessante porque algumas respostas, os espíritos, eles fazem a questão de separar para vós, sim, tipo assim, espírito encarnados, e para os espíritos, não. É importante nós colocarmos uma posição nisso, que, na verdade, a espiritualidade está querendo falar assim, ó, para os encarnados, que estão, de um certo modo, já vivendo na crosta terrestre, que já se habituou, né, ou habituou com o seu corpo material, e se guia principalmente pelo corpo material na Terra, e a espiritualidade já está querendo meio que falar, tipo assim, como vocês estão aí, vocês perdem algumas percepções quando passaram daqui, da erraticidade, do plano espiritual. Então, um outro ponto também que eu vejo, que os espíritos, e aí isso fica muito claro, é que vocês, quando estão encarnados, ou os espíritos, quando estão encarnados, eles estão muito ligados à Terra, então estão muito ligados a trejeitos, estão muito ligados já a condições de uma sociedade, da humanidade, como, por exemplo, poderia se chamar a esperteza, como foi tratada aqui, né? Vocês aí estão acostumados a agir, de repente, de esperteza, e olha que eu vou falar uma coisa até pesada, mas de repente até de sagacidade, né? Enfim, aí. Mas aqui no plano espiritual, vocês não lembram mais, funciona um pouco diferente. Então, os espíritos respondem assim, ó, para vós, sim, para o espírito, não. Quando ele está liberto da matéria, cessa a ilusão. E a sua maneira de pensar é diferente. Então, ele está querendo falar aqui que a espiritualidade, os espíritos, na escolha das provas, como ele vai ter uma mente mais emancipada, uma realidade diferente, ele vai ter uma percepção diferente, né? Mas eu acho que é importante a gente elencar alguns pontos. A gente está falando de espíritos em evolução. Na questão anterior, os espíritos citam dos espíritos menos desenvolvidos, que são espíritos ainda que carregam uma bagagem viciosa ou tanto mais, um pouco maior. E, na minha concepção, nada impediria de realmente um espírito que talvez nem quer reencarnar, porque acontece, e talvez por vezes tem que ser compulsório, porque é necessário um espírito reencarnar para ter o momento em alinhamento com aquela família, com as pessoas que estão ao mesmo tempo ali, porque vai ser necessário reajustar, vai ter necessário realinhar, vai ser necessário conviver, né? Então, por vezes, claro, um número muito menor, mas por vezes sim, os espíritos reencarnam de maneira compulsória, né? Não é? Pode ocorrer sim. E aqui, eu acho que por vezes sim, é óbvio que, claro que os espíritos, ele emancipa a alma, a mente fica mais clara, mas ao mesmo tempo pode ocorrer sim de um espírito como na questão anterior, com um desenvolvimento ainda aquém, talvez queira pegar alguma coisa mais branda. É óbvio. Mas é óbvio que dentro do plano espiritual, a nossa mente se abre mais. A nossa comunicação é por pensamento, o nosso sentir, como nós já estudamos, é pelo corpo perispiritual. Então, claro que lá no plano espiritual o mecanismo é mais detalhista,
é mais sensível, é mais sutil, mas nada impede, sim, de um espírito, de repente, ainda pouco desenvolvido como tratado na questão anterior, escolher, de repente, provas mais brandas, né? Só que Kardec, ele vai comentar agora, e agora é um baita de um texto. Provavelmente, até o encerramento da nossa reunião, nós vamos ficar nessa questão aqui, tentando compreender, dentro dos comentários de Kardec, e fazer as análises do estudo nosso aqui. O homem submetido na Terra à influência das ideias carnais só vê nas suas provas o lado penoso. É por isso que lhe parece natural escolher as que, do seu ponto de vista, podem subsistir com os prazeres materiais. Mas na vida espiritual, ele compara os prazeres fugídios e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê. E, entanto, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? O espírito pode escolher a prova mais rude, e, em consequência, a existência mais penosa, com a esperança de chegar mais depressa a um estado melhor, como o doente escolhe muitas vezes o remédio mais desagradável para se curar mais rapidamente. Aquele que deseja ligar o seu nome à descoberta de um país desconhecido não escolhe um caminho coberto de flores, pois sabe os perigos que corre, mas sabe também a glória que o espera se for feliz. Repare que Kardec, nesse comentário, nessa primeira parte, aqui nesse primeiro parágrafo, ele faz uma referência e analogia realmente naquele processo que nós estávamos até falando há pouco aqui, essa questão que realmente, quando estamos encarnados aqui, estamos habituados, né, nesse contexto material, vivemos situações carnais aqui na Terra e tudo certo, e isso nos faz, de repente, tomar uma consciência equivocada lá do plano espiritual. Mas reparem também que Kardec, ele levanta muita temática, aí Kardec fala que se for para me curar, eu tomo o remédio mais amargo, né? Se for para fazer um determinado tipo de serviço, onde o trunfo vai ser grande, né? Ou o triunfo vai ser grande, para mim não me importa, eu vou fazer esse caminho, né? Que seria a porta estreita, por vezes, né? Que a gente pode comentar também. Mas, né, considerando sempre também que a maneira que Kardec, né, comenta nos faz ver a necessidade de uma emancipação evolutiva, né? Eu tenho que, claro, dentro do decorrer do trajeto, ir aprendendo, tendo as experiências, e aprendendo, inclusive, com os meus erros e equívocos, e ir tomando uma linha diferente. Porque quando a gente trata dos menos desenvolvidos, que aí vamos fazer analogias, a gente não tem tantos casos de escândalos, né? A gente está vendo agora de novo, aí na mídia de novo, caso de escândalo de campo, no campo financeiro e tudo mais, na onde as pessoas, né, os espíritos em evolução aqui encarnados por vezes, encontram caminhos mais, por vezes, mais fáceis para adquirir o capital monetário, né? Infringindo leis e regras, né? Eu opto por qual caminho, né? Vamos falar aqui no planeta Terra. Eu opto por qual caminho? Esse que é mais, né? O trabalhar o mais honesto possível ou o honesto possível e fazer todo o meu movimento, ou na primeira situação que eu sou testado a utilizar de recursos, eu prefiro esse caminho. Tem algo que eu comento, e isso acho que cabe muito bem. Quando a gente passa num caixa de supermercado, que nós notamos que o operador de caixa nos retorna um troco a mais, e eu escolho
eu vejo, escolho ir embora, isso me mostra, de um certo modo, o meu desenvolvimento evolutivo, ao ponto de repente, eu falar, mas o supermercado ganha muito dinheiro, o supermercado, isso aqui nem vai fazer falta, e tudo. Mas eu acho isso tem que, principalmente, falar mais sobre nós do que propriamente de outra coisa. Mas tem um outro ponto. Quem responde por aquele dinheiro na sangria do caixa é o operador de caixa, aquela pessoa que vai ter que dar conta, é compromisso deles, né? Então, agora vocês imaginam, tinha que me voltar 30 centavos, erroneamente veio 40 centavos. É 10 centavos, é 10 centavos. Lembrando que Jesus nos orientou que até o último centil será contabilizado, até o último fio de cabelo será contabilizado, e isso tem a ver com escolha. Então, se nós aqui, nesse ambiente que nós convivemos, e foi escolha nossa, é isso que eu quero falar, isso foi escolha nossa antes de vir para cá. Então, quando nós viemos para cá e nós caímos de novo dentro de nós podemos considerar da arapuca da nossa escolha, é para nós evoluirmos. E aí, de repente, eu caio novamente nesses privilégios mundanos que tanto nos mostra aí, e aí, quando retorna para o plano espiritual, vai de novo preparar, vai de novo estudar. E aí, por isso que o despertar do espírito, ele é essencial. Mas Kardec continua. Ô, Angel, só um minutinho, só a título de curiosidade. Pois não. Essa questão que você falou aí do caixa de mercado, até essa semana a gente estava comentando aqui em casa, explicando para o Pedro, que é exatamente isso que você falou, que quando falta algum dinheiro no caixa, quem arca com essa despesa é o próprio caixa. E o contrário, quando sobra dinheiro, o dinheiro não vai para o caixa, o dinheiro fica no mercado. Então, assim, acredito eu que se fosse uma questão de justiça, esse dinheiro que sobrou poderia ser feito uma caixinha, vamos dizer assim, né? Que quando algum caixa desse, sei lá, errasse lá e ele tivesse que pagar, o dinheiro saísse dessa caixinha. Mas não é feito assim. Isso aí, quando sobrou, vai para o supermercado. Quando falta, quem arca com isso é o empregado. É isso. É disso. É disso que você estava falando, né? É de ambas as partes, né? É pessoa física e pessoa jurídica, né? Esse movimento aí. É disso. É disso e essa necessidade dessa compreensão, né? É essa responsabilidade. É responsabilidade pra caramba. E quando a gente acha que minimamente... vamos dar um outro exemplo? Vamos dar um outro exemplo. Postos de gasolina com bombas adulteradas, né? A gente sabe muito bem que ocorre muito essas questões, que a pessoa vai lá e configura para colocar, é até interessante, né? Porque, por exemplo, o tanque tem 55 litros e de repente pede para encher, daí tem 60 litros, né? Por quê? Porque a bomba está adulterada. A bomba está adulterada e você fala o que é. Mas de quem que parte isso? De quem que parte isso, né? Lembra que Jesus falou que é necessário haver os escândalos para crescimento, evolução, mas olha, cuidado por quem vem, né? Porque isso é uma escolha, E ao contrário também, né? Tomar muito cuidado na questão das vantagens, né? Por isso que eu falo, olha, é uma questão realmente do crescimento moral. Crescimento moral. Sabe um outro ponto também, Fabiana? E aí eu acho que isso serve para nível de estudo. Inclusive, em sala de aula, como eu trabalho nesse campo também do desenvolvimento de sistema, a gente procura trazer cases, né? E hoje no supermercado, o que está tendo bastante? Está tendo aquele caixa rápido que você passa sem precisar do operador de caixa. E tem alguns supermercados que você tem que pesar o produto e depois já vir com ele pesado e
com o código de barra gerado já, né, inserido no banco de dados, mas tem supermercado que você pesa no próprio caixa rápido. Agora imagine bem, mesmo tendo câmeras, e eu falo muito isso no campo da ética e da conduta, na onde os valores têm que ser levantados. Você pegou um produto que custa R$4 o quilo, mas você viu que tem um produto que é R$2 o quilo. Aí vamos lá. Aí você coloca lá na balança e digita o código do produto de R$2 o quilo. Olha, se não tiver um trabalho dentro da empresa, consiga reconhecer isso, o estoque e o prejuízo vai ser muito grande. Muito grande. Ah, mas você é muito esperto. Você está fazendo isso, você está pagando. Olha, você pode ser um esperto aqui no plano carnal, mas estamos sendo notados, toda ação, toda atitude está sendo ali, ó. Está sendo ali contabilizado, está como mesmo a doutrina espírita nos traz. A nossa história está sendo escrita por tintas indeléveis, então não passará, a gente tem que compreender isso. E por isso que é tão importante, igual você comentou mesmo, Fabiano, você estava conversando com o Pedro e tudo, essa importância de falar, de ter conscientização, tanto no campo profissional, material, quanto no espiritual, para começar a mostrar para nossos filhos, posteriormente ali na frente nossos netos, ou todas essas crianças, e aí eu vou tratar de outro assunto aqui também que causa polêmica, mas a gente precisa falar. E aí todo esse movimento, né, enfim, mostrar o caminho, né, procurar mostrar o caminho, fazer as ações que é necessário, os exemplos que são necessários para que isso, esses espíritos que retornam também aos nossos cuidados, que eles também tenham a consciência de como funcionam as coisas. Mas o que eu quero falar aqui, para depois a gente dar continuidade, mas fala muito a respeito de evolução. Nós tivemos essa semana o bloqueio, né, do chat, da caixa de mensagem de um dos jogos mais famosos que existem, né, que você monta joguinho, né, digital. Cortou. As crianças não conversam mais entre elas. Até é importante falar que é um ambiente na onde não tem só crianças, né? E aí as crianças estavam vulneráveis a todo tipo de conversa. Não vou citar o nome do jogo, é um jogo famoso, é uma plataforma famosa, né? Que cortou ali o campo de troca de mensagens. E aí o que aconteceu? Teve um influenciador que ele teve muito a ver com isso, né? Ele expôs isso um tempo atrás. E as crianças de 6, 5, 9, 8 anos mandando mensagens ameaçando ele. Ameaçando. Foi você que foi... E aí que a gente fala da necessidade e o cuidado que principalmente os pais, os genitores em gerais, vós, tios, tias, todos têm que estar envolvidos, porque é necessário, no campo da evolução espiritual, guiar. Não se pode. Crianças usando palavrões muito de baixo calão e ameaçando, né? Não pode, né? Sendo que o mais perigoso é ficar nesse ambiente, esse ambiente de troca de mensagens, de troca de imagens, de troca de tudo, que pode ocasionar coisas gravíssimas, né? E a gente está tratando disso porque a doutrina espírita, dentro da consciência e da coerência, vivendo o cristianismo vivo, a gente trabalha com tudo que se ocorre nos dias atuais. Então, nós precisamos falar a respeito disso. E a gente está falando da escolha das provas. Imagine bem, lembra? Eu, na minha... E isso acontece ainda, mas vamos lá, eu vou voltar lá atrás, né? Eu sou uma criança dos anos 80, né? O que meu pai e minha mãe falavam? Ó, se um estranho chegar para você, não conversa. Se um estranho chegar com você, toma cuidado. Ó, qualquer coisa faz isso. Ó, vai por outro caminho.
faz isso. Meu pai e minha mãe me orientava a isso, esse cuidado, né, e tudo mais. É o que tem que ocorrer hoje nos meios digitais. Só que o estranho, ele está lá, ele está no meio digital hoje, então chega perto. O estranho, ele está no meio digital, ele está mais perto do que nunca. Ele não está na porta da escola mais, né? Tentando, né? Ele tá no meio digital. Então, por isso que tem que tomar muito cuidado nesses processos, ficar muito atento a tudo, porque a responsabilidade da evolução espiritual, o despertar, o procurar fazer sempre o certo, ter valores, ter ética, ter conduta, isso vai fazer dos espíritos um caminho, por vezes, com escolhas mais penosas, sim, mas que vai auxiliar muito no campo evolutivo. A doutrina da liberdade de escolha das nossas existências e das provas que devemos sofrer deixa de parecer extraordinária quando se considera que os espíritos, libertos da matéria, apreciam as coisas de maneira diferente da nossa. Eles anteveem o fim, e esse fim lhes parece muito mais importante que os prazeres fugídios do mundo. Depois de cada existência, veem o progresso que fizeram e compreendem quanto ainda lhes falta impureza para o atingirem. Eis porque que se submetem voluntariamente a todas as vicissitudes da vida corpórea, pedindo eles mesmos aquelas que podem fazê-los chegar mais depressa. Não há, pois, motivo para nos admirarmos de que o espírito não dê preferência à existência mais suave. No seu estado de imperfeição, ele não pode desfrutar a vida sem amarguras, que apenas entrevê e é para atingi-lo que procura melhorar-se. Então, quando nós retornarmos no plano espiritual, além da nossa consciência ficar mais alerta e mais desperta, mas é importante também compreender e dar bastante valor no que nós desenvolvemos no plano espiritual, do trabalho a se trabalhar, do estudo a se estudar. Então é importante nós compreendermos isso também, porque a gente, diferente de, né, isso também através de estudos, porque no campo animal, os animais, né, no campo não racional, a reencarnação ela ocorre de maneira mais rápida. Por quê? Porque é necessário, né, repetidamente isso ocorrer para que esse animal ele possa ir evoluindo, né, que ainda é movido por instinto e tudo mais. Mas no campo racional, que é o nosso caso, quando nós se tornamos no plano espiritual, a gente não precisa reencarnar correndo, né? E sim, a gente pode ter um tempo de preparo. E sim, é escolha do espírito até aproveitar o máximo esse preparo no campo espiritual. Porque lá tem escola também, e lá é uma escola. Lá tem campos de contribuição. Lá tem tudo que tem numa cidade comum, né? Visto dizer que em obras espíritas já nos foi trazido que aqui no planeta Terra, as construções arquitetônicas, elas procuram, inclusive, se espelhar ao que tem no plano espiritual, né? Então, é importante também compreender tudo isso. Mas, sim, o preparo do espírito enquanto desencarnado no plano espiritual, ele rege as nossas escolhas. E por isso que é tão importante aproveitar. Por isso que é importante o despertar o quanto antes, pós-desencarne. Não vemos diariamente exemplos de coisas parecidas? O homem que trabalha uma parte da sua vida sem tréguas nem descanso, a fim de ajuntar o necessário para o seu bem-estar, não desempenha uma tarefa que se impôs com vistas a um futuro melhor? Isso aqui é um exemplo dado e uma analogia que Kardec faz, e eu acho que é sempre importante também remontar ao tempo que Kardec, né, nesse momento aqui da edição do Livro dos Espíritos. Mas é importante também compreender que, fazendo uma analogia também, que eu acho que tem muito a ver com tudo, você está trabalhando num campo do trabalho material,
Mas hoje existe a questão chamada plano de carreira, existe toda uma questão de tipo assim, ó, eu quero crescer profissionalmente, ou seja, eu quero melhorar minhas rotinas de trabalho, então está tudo certo e está tudo bem, tá? Não é sempre escolher o caminho mais difícil. Não é sempre escolher o caminho mais difícil. Eu conheço uma pessoa que era pedreiro e que ele estudou arquitetura e hoje é arquiteto. E é isso, é o crescimento também material. Não é você se comprazer com o que você começa e termina até o final. É óbvio que cada qual terá suas dificuldades. Isso é fato. Isso é fato. Mas são dificuldades diferentes. E isso, né, no campo material, nada nos impede também de abrandar. O militar que se oferece para uma missão perigosa, o viajante que não enfrenta menores perigos, no interesse da ciência ou da própria fortuna, não submetem a provas voluntários, na honra, submetem, deixa eu fazer aqui, submetem a provas voluntárias que devem proporcionar-lhes honra e proveito se as vencerem. Aqui o homem não se submete, não se expõe pelo seu interesse ou pela sua glória. Todos os concursos não são provas voluntárias para melhorar na carreira escolhida. Não se chega a nenhuma posição social de elevada importância nas ciências, nas artes, na indústria, sem passar pela série de posições inferiores. É isso que nós estávamos falando agora mesmo. Nas séries de posições inferiores, que são outras tantas provas. A vida humana é assim. O decalque da vida espiritual. Nela encontramos, em menor escala, todas as peripécias daquela. Se na vida terrena escolhemos muitas vezes as provas mais difíceis, com vistas a um fim mais elevado, porque é o espírito que se vê mais longe e para quem a vida do corpo é apenas um incidente fugaz, não escolherá uma existência penosa e laboriosa se ela deve conduzir a uma felicidade eterna. Aqueles que dizem que, se pudessem escolher a sua existência, teriam pedido a de príncipes ou milionários. São como os míopes, que não veem o que tocam, ou como as crianças gulosas, que respondem quando perguntamos que profissão preferem, pasteleiros ou confeiteiros. Tudo essa questão e todo esse estudo, ela só nos remete a um item, ao nosso despertar o quanto antes dos processos, né? O despertar o quanto antes. E aí é necessário sempre o estudo e o esforço contínuo nesse campo evolutivo. É importante nós compreendermos isso, é essencial. E isso ocorre no plano espiritual, ao ponto de eu querer não ter regalias para passar por processos, por ter uma visão de alcançar no futuro uma conquista mais rápido, né? Eu evoluir mais rápido. E para eu evoluir mais rápido, eu vou ter que ter uma cruz maior, vamos dizer assim, né? Ter uma encarnação mais penosa e laboriosa, né? Só que isso precisa ser, sim, trabalhado. A gente precisa ter a consciência mais plena a respeito disso. Da mesma maneira, o viajante no fundo de um vale nevoento não vê a extensão nem os pontos extremos da sua rota, mas chegando ao cume da montanha, seu olhar abrange o caminho percorrido e o que falta percorrer. Vê o final da sua viagem, os obstáculos que ainda tem de vencer e pode então escolher com mais segurança os meios de o atingir. O espírito encarnado é como o viajante no fundo do vale. Desembaraçado dos liames terrestres, é como o que atingiu o cume. Para o viajante, o fim é o repouso, após a fadiga. Para o espírito, é a felicidade suprema, após as tribulações e as provas. Vamos para o último parágrafo agora. Todos os espíritos dizem que no estado errante buscam. É isso aqui, ó, é o que nós estamos estudando. Buscam estado errante, né? Erraticidade, nos planos espiritual aguardando uma nova encarnação. Buscam estudo
estudam, observam para fazerem suas escolhas. Não temos um exemplo disso na vida corpórea? Não buscamos muitas vezes, através dos anos, a carreira que livremente acabamos por escolher, porque achamos a mais apropriada para os nossos objetivos? Se fracassamos numa, procuramos outra? Não é a pergunta, não, é uma afirmação. Se fracassamos numa, procuramos outra. Cada carreira que abraçamos é uma fase, um período da vida. Não empregamos cada dia em escolher o que faremos no outro. Ora, o que são as diferentes existências corpóreas para o espírito, senão fases, períodos, dias da sua vida espírita que, como sabemos, é a vida normal, não sendo a vida corpórea mais do que transitória, passageira? É isso. Eu acho que dentro do nosso campo, do nosso estudo, né, nessa atual encarnação nossa, tudo, é tão importante esses estudos aqui, né, da doutrina perante as realidades, perante as elucidações que nós precisamos ter, e sim, a continuidade sempre do estudo, do esforço espiritual, do esforço evolutivo, para que cada vez mais chegamos mais próximos do nosso objetivo, que é o crescimento espiritual, que é carregar o amor, a bondade, ter a caridade como um sentimento nato dentro dos nossos corações, procurar renunciar mais, procurar perdoar mais, procurar seguir em frente com a luz e com a paz que o Mestre nos orientou dentro da porta estreita, no caminho, verdade e a vida. A próxima pergunta do nosso próximo estudo do Livro dos Espíritos, que ocorrerá daqui 2 semanas, é a de número 267, e no próximo domingo, se assim Deus o permitir, realizaremos o estudo do livro Vinha de Luz, Espírito de Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Querem comentar mais algo? Fiquem à vontade. Então vamos partir para o nosso encerramento. E antes, como sempre, agora, eu solicitar ao Fabiano a prece de encerramento. Elevemos nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos da espiritualidade, fluidificando as nossas energias, direcionadas, claro, a todos em volta de nós, mas aqueles irmãos e irmãs que estão passando pelos momentos das dificuldades terrenas, pelas dores, pelas provas e expiações, enfermidades, doenças, dificuldades de todos os modos e tipos, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas casas de acolhimento e repouso, aqueles que estão em tratamentos de saúde mental, aqueles que estão em condição de rua, aqueles que estão entregues aos vícios, aqueles que estão dentro dos lares, dentro dos sofrimentos, cada um, cada qual, carregam, que esses fluidos possam amenizar um pouco todo esse trajeto, seja levado, irmãs e irmãos que desencarnaram, mas não despertaram para a nova realidade, que estão na espiritualidade, mas que ainda se encontram aqui na crosta terrestre, que tão logo, eles que perambulam por aí, possam ter o despertar necessário para o socorro fraterno imediato. Seja levado àqueles que estão nos planos inferiores, que estão sofrendo cada um, cada qual com a sua realidade mental, que eles possam despertar o quanto antes e ter o auxílio fraterno para o recolhimento adequado à sua recuperação, e seja levado àqueles que já se encontram nos hospitais espirituais, nas casas de recuperações espirituais, aqueles que já estão no trajeto do trabalho edificante. Muita luz, muita paz para todos nós. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por tanto auxílio,
que nós recebemos durante a nossa existência aqui no planeta Terra. Fabiano, faz a prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado, Cristiane. Tia Vanete, tia Marlene, a Viviane, Mirela, Vitória, Rafaela, nossos amigos e amigas que nos acompanham pelo canal do YouTube. Muita luz, muita paz para os nossos familiares, aos nossos lares, aos nossos ambientes, enfim, a toda a humanidade. Que tenhamos um domingo e uma semana de muita paz, luz, edificação e Deus assim permitindo, domingo que vem estamos aqui novamente. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa semana para todos, um bom domingo e até semana que vem. Que assim seja.